Bom, essa palestra de hoje é uma palestra um pouco diferente dos temas que a gente normalmente aborda, né? Normalmente a gente fala mais de aspectos técnicos do próprio negócio ou até mesmo de detalhes, é, coisas mais específicas de desenvolvimento pessoal. Mas esse assunto de hoje ele é exclusivamente voltado para o seu crescimento pessoal, para sua esse processo que a gente tem que passar de mudar como pessoa, né? Se deshipnotizar das crenças que foram colocadas na nossa mente e de tudo que freia a gente, né? Muitas vezes nós temos a sensação de que estamos vivendo numa uma situação de estagnação, de não conseguir seguir adiante, de não fazer aquilo que a gente quer fazer, sempre parado, né? Nós estamos vivendo na Matrix. E o que é viver na Matrix? Eu tenho certeza que vocês conhecem essa sensação. Nós vivemos numa hipnose cultural, uma hipnose que coloca na nossa cabeça que a gente tem que ter uma vida de sofrimento, que a gente tem que ter uma vida sempre de luta e que isso é normal, que essa dificuldade constante é normal. Até uma crença de que a dificuldade valoriza o resultado. Não, eu lutei muito para conseguir isso e que isso valoriza. E na verdade, nós estamos constantemente criando mais dificuldades do que realmente existem só para corresponder a essa crença. E isso deixa na gente uma sensação de eterna insatisfação. E a gente precisa passar por um processo para despertar disso aí, dessa matrix, dessa vida plugada numa ilusão. Agora, como você vai saber se você realmente precisa de despertamento? Se você está nessa situação, existem alguns indícios. Né? Se você hoje se sente sobrecarregado de informação, confuso, uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, não, acho que esse jeito de fazer é melhor. Não, agora eu vou fazer daquele outro jeito. Agora eu vou fazer daquele. Um cara vem te dar uma dica, o outro vem dar uma dica totalmente diferente. Vem uma outra pessoa e diz, não, o caminho é por aqui. E você fica confuso com tanta gente, tantos gurus, entre aspas, tantas pessoas que dizem ter a verdade e você não consegue seguir nenhum caminho. Tá? Você está perdendo foco, está se distraindo o tempo inteiro, está sempre lutando com a procrastinação. O que é procrastinação? É deixar as coisas para depois. Não, amanhã eu faço, depois eu faço. E você acaba perdendo o prazo, fazendo tudo na última hora, de madrugada, na véspera do dia. A gente está sempre nisso. Né? O seu dia a dia está te deixando maluco. Quando a gente tem uma meta, um objetivo qualquer, seja ele emagrecer, ganhar o primeiro milhão ou ter uma família mais feliz, para que a gente alcance essa meta, existem pequenos passinhos que a gente tem que dar todos os dias. Se você quer a meta do primeiro milhão, por exemplo, você tem que falar com pessoas, tem que contactar as pessoas todos os dias. Se você quer ter uma família com mais amor, também tem certas coisas. Então, existe um dia a dia, existe uma sequência de coisas que a gente tem que fazer todos os dias para alcançar a nossa meta. E quando a gente está hipnotizado, quando a gente está imerso nesse processo terrível, o que acontece é que essas coisas do dia a dia, elas incomodam, elas irritam e você não consegue fazer o seu dia a dia com produtividade. Aí eu estava justamente nesse processo. Como é que eu estava 2 anos atrás? Eu estava completamente estagnado, sem nenhuma paixão pela vida. Eu já tinha ficado rico com esse negócio, estava com muito dinheiro, mas estava extremamente infeliz, eu estava vivendo uma farsa. Meu negócio estava estagnado, eu estava completamente confuso. Quando a gente está confuso, é natural a gente mente demais. Né? E mente, às vezes, a tua cabeça está tão fora do lugar que você mente, às vezes, em bobagem. A pessoa vai ao banheiro, faz xixi, fala que fez cocô, coisa desse tipo, quer dizer, bobagem, coisa desnecessária. Mas não é que o cara é mentiroso, é que ele está tão confuso, a cabeça dele está tão perdida. Então eu estava perdendo muito dinheiro, realmente jogando dinheiro fora, completamente enrolado com o dia a dia do meu negócio, completamente enrolado. E eu estava literalmente sem saber como sair da armadilha que eu tinha preparado para mim mesmo. Eu não sei se você se identifica com essa situação. Eu sei que eu estou num bom negócio, mas não consigo crescer. Ou eu sei que eu tenho uma boa esposa, um bom marido, mas eu não consigo fazer esse casamento romper e ser feliz para todo mundo. Eu tenho um bom filho, mas não consigo criar ele direito. Eu não sei se você está estagnado, se você está se sentindo assim. Eu estava assim 2 anos atrás e foi um processo doloroso.
Foi um processo em que eu tive que realmente sair do meu estado de depressão, porque eu estava numa depressão, embora eu estivesse me enganando, dizendo para mim mesmo que eu não estava em depressão. Né? E hoje, como é que está a minha vida? Hoje eu sou eu mesmo, né? Descobri a minha identidade, botei a minha identidade para fora. Eu sou Mauro Penaforte, né? Eu fui professor durante 15 anos. Hoje eu sou um profissional empolgado, entusiasmado e orgulhoso de marketing multinível, um especialista em tecnologias da mente diversas, né? Um homem completamente desperto, desplugado da Matrix. E quando a gente fala isso, às vezes as pessoas têm a tendência de falar, mas você não tem problema, não tem... Claro que eu tenho problema, todos os seres humanos têm problema. Eu só não tenho problemas desnecessários, isso eu não tenho, e eu não tenho uma visão tão doída do problema. Hoje eu olho para a minha vida, sei que tem coisas que eu criei, situações que eu ainda estou dentro de algumas armadilhas, mas estou saindo. Eu olho para mim mesmo sem aquela raiva por ter me colocado nessa armadilha, mas hoje com responsabilidade pelo meu futuro, pelo meu presente e pelas pessoas que me seguem. Então, de lá para cá, esse processo de despertamento, a pessoa que me encontrar hoje, uma pessoa que não me vê há um ano e meio, a pessoa vai perceber que eu sou muito diferente, estou muito diferente. Quem me conhece agora pensa que eu sempre fui assim, mas se você não me vê há um ano mais ou menos, você vai notar a diferença. Até no palco está muito diferente. Né? E por que isso acontece? Porque aconteceu esse despertamento. Mas ele foi um processo. Né? E como que eu consegui passar por esse despertamento? Como que eu me despertei? Como que eu me despluguei da Matrix? Primeira coisa, eu tinha uma sensação enorme de um potencial não realizado. Eu sabia que eu podia ser, ter e fazer muito mais, mas eu não estava conseguindo. É como quando a gente sabe que o nosso negócio é bom, quando a gente sabe que as nossas escolhas foram boas, mas a gente não conseguiu transformar aquilo em realidade na nossa vida ainda. Então existe uma sensação enorme de potencial não realizado. Aquilo me incomodava constantemente. Eu sabia que havia algo que eu pudesse fazer, né? E aí eu parti para um processo de busca e negação, buscando causas externas. Entenda, essa é uma etapa fundamental. Não adianta você querer pular essa etapa. Você vai passar pela etapa de culpar alguém. Você precisa passar por essa etapa de culpar alguém. E porque não tinha ninguém para me orientar naquele momento, como eu vou te orientar agora ao longo do curso, né? Mas porque naquele momento não havia ninguém para me orientar, eu ao mesmo tempo culpava os outros e me sentia culpado por estar culpando os outros. Mas entenda, existe uma fase do processo de despertamento em que é necessário e que é estimulado que você encontre culpados. Pessoas falam, meu pai que me ensinou a ser assim, foi minha mãe que me mimou ou me tratou mal, ou foi o ambiente. Existe um momento em que é importante jogar a culpa nos outros, falar e tal. Então, uma procura do problema fora de si. E essa etapa ela é fundamental, porque depois que você digere isso, lida bem com isso, porque não adianta a gente fugir da coisa, essa coisa existe, a tendência de culpar os outros. Então, a gente vai viver isso profundamente, lidar com isso para que isso possa acabar de fato na nossa vida. E aí começa uma fase de procura de mestres, de pessoas, de gurus, de pessoas que possam realmente ajudar a gente nesse processo. Eu encontrei muitos mestres, e quando eu digo mestres, são recursos, são livros, são cursos, são áudios, palestras, seminários. E aí então eu fui me adaptando a vários sistemas. O mais interessante é que quando você está nesse processo de despertamento, você não está conseguindo. Você começa um livro bom e você fala assim, não, esse livro aqui tem um método e esse método vai dar certo. E você vai até o terceiro, quarto, você não consegue chegar no final do livro. O livro é bom, mas você está tão confuso, tão desesperado, você vai para outro livro. Aí você começa aquele livro, pô, esse livro é bom, e não chega no final do livro. Aí você vai para um programa de treinamento que você compra, com vídeos e áudios, sei lá, e você escuta o primeiro, o segundo, aí começa a não fazer o exercício, aí começa, o cara manda você anotar os seus medos, você não anota, o cara manda você começa, então você vai tentando se adaptar a vários sistemas. Também aí vem uma etapa de tentar isoladamente ter vivência, porque a gente lê muita coisa, a gente estuda muita coisa, a gente ouve muito áudio de treinamento, uma cultura dentro da nossa indústria, ouvir áudio de treinamento e até vídeo, mas a verdade é que a gente aplica muito pouco do que a gente escuta, do que a gente lê, do que a gente vê.
Então, nessa fase, nesse momento, eu sabia que eu precisava vivenciar coisas, né? Ter treinamentos vivenciais. Então foi aí que eu participei de tentativas superficiais, um leader training, né? Que é aquela coisa que tu passa um final de semana isolado num lugar, pega o teu celular e aí você tem que decorar a filosofia do sucesso de Napoleão Hill, e você faz umas coisas lá que não pode falar pela própria ética do negócio, não, mas isso aí é muito legal, muda a tua vida durante 3 semanas, depois você volta ao normal. Né? Ou aqueles treinamentos em que você, tipo peak performance, que você anda em cima do fogo, quebra a tábua e tal. Isso aí também é legal, você sai de lá empolgado e tal. Um mês e meio depois você voltou a ser quem você era antes. Né? Esse treinamento puramente comportamental. E a mudança real ela acontece no nível de identidade. Mas o treinamento comportamental também foi importante. Né? Se você seguir o curso direitinho, e essa aqui é a sua palestra introdutória, né? Mas se você seguir o curso de despertamento direitinho, ele tem uma etapa que é de vivência superficial mesmo, uma preparação, e depois ele tem uma etapa de vivência no nível de identidade. Mas tudo é uma preparação. Né? Então, ter vivido essas coisas superficiais, embora tenha me custado muito caro, esses cursos são caros, né? Mas valeu a pena. Né? Claro, eu poderia ter feito de um outro jeito? Poderia, mas eu teria que ter alguém que tivesse me orientado. Como eu queria que naquela época, 2 anos atrás, tivesse chegado às minhas mãos um material como esse que você está tendo acesso agora. Queria muito, mas infelizmente isso não aconteceu, nós temos que lidar com a realidade. Talvez eu estivesse sendo realmente preparado para fazer esse material, para preparar isso, para poder ajudar outras pessoas, resgatar outras pessoas da Matrix. Né? E aí veio a fase da aceitação da responsabilidade total sobre a minha vida, aceitação total da responsabilidade. Isso aí foi muito importante. Isso também é uma fase. Tem pessoas que querem pular e ir direto para essa fase. E a verdade é que racionalmente você pode pular qualquer etapa, mas emocionalmente, vivencialmente, você não pode pular a etapa. Então você fica tentando se convencer racionalmente por meio de palavras que você está com a responsabilidade total, mas emocionalmente você ainda não passou por todas as etapas. Então não adianta. São as emoções da gente que realmente controlam o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer. Tá? Então como é que foi esse processo todo? Primeiro, eu precisei escolher um facilitador e um sistema. Né? O que eu chamo facilitador? Não é um professor, não é um mestre, não é um guru, porque o processo acontece dentro da gente. Quando eu encontrei o facilitador e escolhi, eu já tinha passado por determinadas experiências que me prepararam para que ele pudesse me orientar. Para que esse sistema que eu escolhi pudesse me orientar. Ele não era um sistema perfeito de despertamento. Não era um sistema feito para despertamento. Mas eu utilizei ele para o despertamento até que eu pudesse chegar onde eu estou agora, nesse instante, em que eu criei um sistema somente para despertamento. Somente para deshipnotizar as pessoas. Então eu escolhi um facilitador e como eu estava preparado por experiências anteriores, o facilitador chegou e arrumou tudo. E é a mesma coisa que vai acontecer com você. Por isso o nosso curso está dividido em quê? Existe um pré-curso. O pré-curso, você se inscreve e você recebe e-mails diários. E existe uma tarefazinha para fazer ali. E se você fizer essa tarefa, ela vai te preparar para quando chegar no curso mesmo, eu poder ser o seu facilitador do teu despertamento. Mas existem pessoas que vão se cadastrar no pré-curso e não vão fazer as tarefas, não vão fazer, porque elas não estão realmente preparadas. Elas falam que querem ter um despertamento, elas acham que querem ter um despertamento, mas elas têm medo ainda. Não vão se entregar ao processo. Então o pré-curso é para justamente preparar você para que o facilitador possa atuar de verdade no seu processo de despertamento. Uma outra etapa foi me libertar das crenças de luta. A gente tem aquelas crenças, né? Todos os heróis dos filmes, das novelas, dos livros, eles são sempre pessoas que sofrem. Nos últimos 5 minutos do filme, o cara casa, beija a mocinha e fica rico. Ele passa o filme inteiro. Então, toda essa luta faz o cara parecer mais nobre, faz o cara parecer o verdadeiro herói e tal. Né? Então, a gente tem crenças de luta. Entenda, a vida tem dificuldades normais. A vida tem desafios normais. Você, por mais desperto, mais iluminado que seja, você vai ter dificuldades, vai ter aflições. O problema é que quando a gente tem crenças de que só vale a pena
o que exigiu luta, de que só as coisas difíceis têm valor, você começa inconscientemente a criar dificuldade na tua vida. Então pode ser que você tenha passado boa parte da tua vida criando esforço para valorizar. E a gente vai lidar muito fortemente com isso numa das etapas do curso, que são as crenças de luta. A gente não tem que lutar só com as crenças negativas. A crença negativa é o quê? Eu não consigo, eu não posso, dinheiro faz mal, dinheiro é sujo, essas coisas. Mas a gente lida com isso, a gente fica um tempão, a gente lê Os Segredos da Mente Milionária e tal, e a gente lida com as crenças negativas já há muito tempo. Quem está num trabalho de desenvolvimento pessoal já lida com crença negativa há muito tempo. Mas raramente a gente luta com as nossas crenças de luta, que é a ideia de que as coisas precisam ser difíceis para ter valor. Né? E existem coisas que são difíceis e existem coisas que não são. E nós damos um jeitinho de dificultar tudo para valorizar. Tá? Então, um trabalho com intenção e conversa interna. Né? Às vezes a gente tem um objetivo nobre, a gente quer crescer, a gente quer mudar, a gente quer avançar. Mas a gente conversa com a gente mesmo. Nós conversamos com nós mesmos falando coisas terríveis. Às vezes nos insultando, com pensamentos negativos, com pensamentos de derrota, com pensamentos de medo. E isso cria um problema para a gente, né, na nossa vida. Isso ajuda a manifestar uma realidade que não é aquela que você quer manifestar na sua vida. Então, aí vem as buscas de vivências reais e profundas. Não mais treinamentos de final de semana ou treinamento só de andar em cima da fogueira, não, mas vivências reais e profundas que mexem com o inconsciente, tá? E isso aí faz a diferença real na vida da gente. E um descobrimento progressivo da identidade. É muito importante que a gente descubra quem a gente realmente é, quem a gente é de verdade, porque a gente passa muito tempo na nossa vida correspondendo a papel. Dentro da família, não sei se você já notou isso, tem aquela família que tem um irmão que faz tudo certo e um irmão que faz só besteira. Tem um irmão que ganha dinheiro, tem um irmão que é pobre. Tem um tio que é um tio rico, tem um tio pobre. Sempre tem isso. E muitas vezes a gente cresceu dentro de uma família e para sentir que pertence àquela família, a gente corresponde a esse papel. Então, quantos dos seus hábitos, quantas das coisas que você faz normalmente, elas vêm de você estar tentando corresponder a um papel? E quantas são realmente você? Quantas são a sua identidade? Então você vai começar a descobrir a sua identidade, quem você realmente é. E nesse processo você encontra a sua missão, a sua visão, os seus valores. E uma vez que você tenha claro qual é a tua missão, não é o negócio, não é o casamento, não é o ministério, não é nada disso. É tudo isso envolvido na missão. As suas decisões começam a fazer mais sentido. As coisas que você faz no dia a dia começam a estar voltadas para a tua missão. Mas quando você não tem isso claro, você não consegue fazer isso. Não consegue ter um dia a dia alinhado com teus objetivos. E aí você começa a superar problemas reais. Não problemas imaginários, não problemas que você criou para merecer o que você está ganhando, não. Mas começar a superar problemas reais. E superar problemas reais é o que faz a gente crescer como pessoa. Superar problemas imaginários. O problema imaginário você fica dando volta naquilo, você não dorme à noite, você fica. O problema real, quando você supera, ele faz você crescer. E eu estou aqui para te dizer que 95% dos seus problemas eles são criados dentro da tua cabeça. É claro que você pode estar pensando assim: esse cara não conhece a minha vida, ele não sabe o que ele está falando. Mas eu te digo, amigo, 95% dos seus problemas foram criados dentro da tua cabeça. E se você criou dentro da tua cabeça, você pode desfazer isso. Mas é muito importante que você entenda uma coisa. A nossa mente ela tem um guardião das coisas como são. Um guardião da derrota, um guardião da dificuldade. Por que tem um guardião? É uma parte da tua mente que tem medo da mudança. É uma parte da tua mente que não quer que você aprenda isso aqui, não quer que você desperte. E esse guardião da pobreza, o guardião da dificuldade, o guardião da luta, ele vai fazer você ter raiva de algumas coisas, vai fazer você ter sono, vai fazer você se distrair. Esse vídeo está passando, você está vendo outras coisas no computador. Isso tudo é o guardião tentando te distrair. Te fazer. Em treinamento eu vejo o guardião atuando. Quando o treinamento que eu dou é treinamento em grupo pequeno, assim, ou até grupo grande, quando a gente toca num assunto muito profundo,
alguma coisa, um treinamento mais voltado para a mentalidade. Algumas pessoas simplesmente não sabem por que vão mexer no celular, vão fazer outra coisa, e se distraem completamente. Naquele momento, aí tu volta para um assunto mais superficial, a pessoa volta para uma coisa incrível, como esse guardião. Então não deixe isso de, para o Mauro é fácil, porque ele é... Não existe isso. Não é fácil para ninguém, nem difícil para ninguém. E a questão da vida não é se é fácil ou é difícil, é fazer. É fazer. Se for muito fácil, você é um cara abençoado. Pô. Você teve uma coisa fácil. Se não for fácil, para fazer uma coisa difícil, você adquiriu habilidade. Então chega de pesar as coisas na balança como fácil e difícil e começa a superar problemas reais. Então isso vai acontecer com você no teu processo de despertamento. Né? E o despertamento tem 5 fases basicamente. Eu modelei o processo de despertamento, né? E coloquei em 5 etapas e coloquei um processo passo a passo. Se você fizer cada passinho, você vai se deshipnotizar. Você vai sair dessa hipnose cultural. Você vai se desplugar da Matrix. E qual é o preço de não se desplugar da Matrix? Continuar estagnado, continuar trabalhando e não cresce, continuar tentando ter relacionamentos que te façam feliz, continuar tentando ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor amigo e sentir que não está dando conta do recado. Então eu sei que você não quer continuar assim. Então a primeira fase é a fase de confusão e medo. E a gente vai lidar com isso. No pré-curso a gente já começa a lidar com medo. A gente vai lidar mesmo com isso fortemente logo no início do curso de despertamento. Mas no pré-curso a gente começa a lidar com a questão do medo. Né? Aí a próxima etapa é o reconhecimento. Reconhecer as influências externas, as influências internas. Reconhecer a situação como ela é. Entender as coisas como elas são, não como a gente gostaria que fosse. Ou não gostaria que fosse. Terceiro é um desafio de poder. É uma fase de empoderamento em que você começa a perceber que você tem mais poder sobre a sua vida do que você imaginava. Essa é uma fase muito gostosa e muita gente fica presa nessa fase. Não quer mais sair de tão gostosa que é. O cara que chega nessa fase, ele realmente... Quando você estiver nessa fase, você vai ver, se você fizer o curso realmente, quando você estiver na terceira fase, você não vai querer que continue, você não vai querer que vá adiante em outras fases, você quer ficar ali. E na verdade ainda existem mais 2 fases. O descobrimento da identidade, que na verdade é um processo que vai ao longo de todo o despertamento. Mas existe uma fase em que ela é voltada mais para isso especificamente. Né? E o retorno à inocência, que é quando você volta a entender as coisas de um ponto de vista mais natural, porém agora com a consciência, agora sabendo quem você é. Então muita gente fica no desafio de poder e fica no descobrimento da identidade a vida toda e tem medo do retorno à inocência. Mas eu vou te guiar passo a passo e eu tenho certeza que você vai ter coragem de enfrentar esse processo. Tá? Como que foi feito esse curso? Tá? Primeiro, eu modelei pessoas famosas ou não que tiveram esse processo de iluminação. Quando eu falo iluminação, gente, não tem nenhuma conotação espiritual. A pessoa se despertou, ela saiu dessa hipnose cultural, se desplugou da Matrix, ok? Então peguei pessoas famosas, conhecidas, e peguei pessoas que são desconhecidas, mas que são iluminados, reconhecidos, despertos, desconhecidos. Segundo, eu modelei o meu próprio processo de despertamento e libertação mental. Peguei tudo que eu fiz, coloquei num plano passo a passo. Como é que eu fiz? Primeiro foi isso, depois foi aquilo. Tá? E criei um sistema de despertamento. E isso aí, por isso ele está dividido em quê? Pré-curso, que prepara você para o curso. Se você quiser comprar o curso agora, eu não te vendo. Você tem que fazer o pré-curso primeiro. Tá? O curso e depois o pós-curso, que é um programa de acompanhamento que a gente faz com as pessoas que já fizeram o curso. Eu já guiei 2 pessoas pessoalmente, mentorei, guiei através desse processo. Tá? Vocês vão conhecer essas pessoas se vocês fizerem o curso. Tá? E nesse processo a gente viu como funciona, o que funciona. Não é um processo assim, só o meu processo e só serve para mim. Não, ele é um processo, realmente a gente pegou e dividiu ele em uma receita de bolo. Então, para você se inscrever para o pré-curso, basta você acessar sejaexcelente.com.br/despertamento
preenche lá o formulário e você vai começar a receber as aulas do pré-curso. Eu recomendo que você compre um livro-ato só para o teu processo de despertamento. Tá? O pré-curso mais o curso é bastante material, só que o teu processo de desenvolvimento pessoal daí para diante ele vai seguir, vai deslanchar, então esse livro-ato vai continuar com você por algum tempo.